bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por acompanhar o programa Hora do Estudo Bíblico. Eu considero uma honra, um privilégio representar o Senhor Jesus e ser um ministro da Palavra de Deus, apresentando-a diante de vocês no dia de hoje. Vamos orar. Pai, te agradecemos pelo privilégio de representar o Senhor e pedimos que o Senhor use esta mensagem para o teu louvor e glória. Quero pedir especialmente pelos ouvintes que estão com os seus corações partidos, sofrendo e enfrentando tribulações. Lembramos dos idosos, daqueles que estão em asilos, em hospitais. Também oramos pelos mais jovens que possam cuidar, amar e se preocupar com os idosos. Amado Deus, nós oramos por nossa preciosa juventude. Te agradecemos pelos jovens que ouvem este programa. Que o Senhor os fortaleça de uma maneira bem especial. Nós damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a majestade a Ti. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Bem, hoje vamos ver os resultados do sermão que Pedro pregou em Atos, capítulo 2. Deixe-me dizer que pregar é uma grande vocação. É a proclamação das boas novas da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mente de Cristo foi, sem dúvida, a maior vocação, porque se esforçou para que sua influência fosse sentida em todo o mundo. Em Marcos 16, versículo 15, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isto nos fala sobre a importância de pregar. Toda pregação envolve pelo menos dois elementos necessários. Em primeiro lugar, nós precisamos de um homem que pregue e, segundo, devemos ter a mensagem certa. Quando o homem e a mensagem são de Deus, certos resultados seguirão esse sermão. O sermão de Pentecostes é um dos melhores exemplos de pregação. Claro, o pré-requisito de um sermão é que seja o tipo certo de pregador, apesar de ser a palavra de Deus e não o homem que a prega, que Deus prometeu honrar. Ainda assim, é necessário haver um pregador. A página impressa é grandemente usada por Deus, mas o evangelho proclamado por escrito não é o mesmo que o proclamar pela pregação. Ambos são importantes e necessários. Eu sou um escritor e pregador, ou seja, um professor da palavra de Deus, e os livros que escrevi têm sido uma bênção para muitos. O autor, no entanto, nem sempre é um pregador. Há alguns escritores qualificados que não têm o dom de pregar e ensinar, e tem alguns professores e pregadores qualificados que não estão capacitados a escrever. Pedro foi um servo privilegiado para fazer as duas coisas. Ele era um escritor, escreveu 2 epístolas e tornou-se um grande pregador, e temos o seu exemplo aqui, em Atos capítulo 2, no primeiro sermão de Pentecostes. A personalidade de um pregador tem muito a ver com o poder e a eficácia de um sermão, e Pedro tinha o tipo de personalidade que Deus podia usar na pregação da sua palavra. O sermão se torna parte do pregador, da sua vida. Se ele não é um homem de piedade e pureza profunda, que pode expressar fortemente a verdade através de seu caráter e personalidade, não terá êxito para Deus. Ele pode impressionar os homens com suas palavras, sua boa aparência, com sua personalidade, mas não pode ser uma máquina que fala mecanicamente a verdade, quando essa verdade é a verdade de Deus, que deve ser expressada no poder do Espírito Santo. Pedro era um homem verdadeiramente salvo, e aqui, no Pentecostes, ele não era somente um homem, mas também um homem cheio do Espírito Santo, e o efeito de sua vida e pregação é digno de se observar. Quando Pedro pregou, ele demonstrou um conhecimento prático da palavra de Deus. A mensagem era bíblica, era cristocêntrica, transmitia toda a verdade sobre Jesus Cristo em uma sequência ordenada que podemos ver nos versículos 22 a 32. Este é o tipo de pregação que permanece. E que resultados se deve esperar de um sermão como este? Um sermão bíblico e cristocêntrico que é pregado com coragem e convicção. O primeiro sermão de Pentecostes deve ser estudado cuidadosamente.
De acordo com o meu entendimento, é uma obra-prima e serve como um modelo para toda pregação. Mas é preciso mais do que um homem e uma mensagem para produzir resultados. O segredo dos resultados do sermão de Pedro estava no poder visível do Espírito Santo. Nenhuma pessoa com grande personalidade e eloquência pode conseguir um resultado tão glorioso se não for através da pessoa e obra do Espírito Santo. O que Pedro e os discípulos viram foi uma demonstração do poder de Deus, o Espírito Santo operando através deles. A primeira coisa que aconteceu foi uma convicção. Observe o versículo 37. Quando eles ouviram, eles foram convencidos em seus corações. Tal era o poder daquele sermão. Todo pregador deve estar ciente do fato de que nem todos os seus ouvintes se dão conta que estão perdidos. Uma congregação pode ter uma inteligência acima do normal e ainda ser indiferente aos seus pecados e sua relação errada com Deus. Pregar com convicção é a necessidade que temos hoje em dia. Os homens devem reconhecer a perversidade e quão terrível é o pecado. O pecado deve ser reconhecido como pecado e deve mostrar-se excessivamente pecaminoso, de acordo com Romanos 7,13. Toda vez que surge a verdadeira convicção, é sempre obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus não disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer o mundo do pecado? João 16,8. Pode haver milhares de vozes gritando contra o pecado, mas ninguém, exceto o Espírito Santo, pode produzir convicção genuína. Amigo, isto é obra somente do Espírito Santo e nós, pregadores, temos que reconhecer isso. Eu não posso convencer ninguém do pecado. Não posso fazer isso. Não posso converter alguém para Cristo, porque esta é a obra exclusiva do Espírito Santo. A pessoa não regenerada, em cegueira espiritual, pensa que há outra maneira de se aproximar de Deus, mas não há. Não até que o Espírito Santo traga convicção, então o véu é levantado e o perverso coração de incredulidade é exposto. O Evangelho demanda revelação divina para ser compreendido, e o Espírito Santo é o meio para descobrir o curso terrível do pecado que separa o pecador de Deus. Quando o Espírito Santo ilumina a mente obscurecida, mostrando a ira de Deus contra o pecado, só então o coração do pecador clama por libertação. Todos os homens têm em mente um modelo do que deveria ser, mas apenas o Espírito Santo é capaz de destruir as falsas convicções e mostrar ao pecador quão radicalmente falhos são os seus pontos de vista sobre o certo e o errado. Qualquer homem pode dizer que não é mau, mas quando o Espírito Santo é livre para operar, ele mostra à consciência do homem o quão pecador ele é. Quando a justiça própria inclina sua cabeça em vergonha e o coração clama a Deus por salvação, é porque o Espírito fez o seu trabalho de convencê-lo do pecado. Mas eu digo novamente, isso somente pode ser feito no poder do Espírito Santo. Oh, amigo, como nós, pastores, precisamos reconhecer isso. Não é pela nossa personalidade ou a nossa capacidade de interpretar ou explicar as Escrituras, é pelo poder do Deus vivo através do Espírito Santo. Muitas vezes, a convicção não é obra do Espírito Santo, é superficial. Às vezes nós tratamos com leviandade a questão do pecado, pois o pecado não é popular e os homens não consideram apropriado falar de pecado e inferno, e justamente aqui, o Espírito Santo nunca pode menosprezar ou negar o pecado. Esta nota de convicção, tão evidente no versículo 37, é o que está faltando na nossa pregação hoje em dia. Enquanto ignorarmos o segredo de nosso Senhor para produzir resultados eternos nos corações dos homens, nossa vida de igreja permanecerá em frustração. Hoje temos muitos púlpitos fracos e sem convicção de pecado em muitas igrejas. Os cristãos podem ir para a igreja semana após semana e ouvir sermões e nunca serem convencidos de seus pecados. Isso me diz algo, que nós, ministros de Deus, não estamos pregando no poder e demonstração do Espírito Santo. Você pode se perguntar se você tem negligenciado o Espírito Santo devido ao fato de tal falta de convicção genuína. Mas temo que temos negligenciado o aspecto mais importante do trabalho do Espírito. A convicção não era para ser levada diretamente aos pecadores pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não viria diretamente para os pecadores, mas aos discípulos, para nós crentes. Jesus disse em João 14,6,
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo veio diretamente para os discípulos, para os crentes. Portanto, sua obra de convicção estará presente quando ele estiver livre para trabalhar em nosso meio. O pregador em si não pode convencer ninguém do pecado sem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não fará sem nós. É inútil pedir a Deus para convencer os pecadores quando ele já prometeu fazê-lo, com a condição de que nós, que somos templos do Espírito Santo, não sirvamos de obstáculo. Podemos ver então que o Espírito Santo convence os pecadores através de vidas cheias do Espírito. Muitas vezes oramos a Deus para convencer o pecador, mas ele não acha que é um pecador, porque nos vem a nós, que afirmamos ser cristãos, viver como eles vivem. Como é triste quando os pecadores vêm às nossas igrejas, ouvem o Evangelho e depois continuam na incredulidade e na rejeição, porque eles nos veem, os crentes, fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Amigo, não fique surpreso quando os pecadores não se convertem em sua igreja local. O Espírito Santo não tem falhado, nem tampouco a palavra de Deus. Nós é que temos falhado. Na verdade, nosso Senhor estava dizendo que quando o Espírito trabalhar através de você, ele convencerá o mundo do pecado. O poder do sermão de Pentecostes não está no fato de ter sido pregado, mas no fato de que foi pregado com o Espírito Santo enviado do céu. Ouça o que o apóstolo Paulo disse quando se referiu a esta gloriosa verdade em 1 Coríntios 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A pregação que produz convicção é sempre resultado de vidas cheias do Espírito, tanto na igreja como no púlpito. É inútil falar sentimentalmente sobre a maldição do pecado ao mundo que perece, enquanto nós, os cristãos, nos esforçamos para esconder os nossos próprios pecados e nos recusamos a abandonar o mundo. Quando vivemos vidas de derrota em vez de vitória, não podemos esperar que o Espírito Santo faça sua obra de convencer do pecado. O sermão no dia de Pentecostes trouxe convicção, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo 4. Quando iremos aprender que Deus está esperando para demonstrar através de seus filhos como o pecado é feio e quão maravilhoso é o Salvador? Devemos parar de nos esforçar para tentar convencer as pessoas de seus pecados e pregar Cristo em nossa própria força. O Espírito Santo trabalha nas vidas puras dos filhos de Deus. Assim haverá não somente convicção, mas conversão. Atos 2, versículo 37 diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Os judeus estavam esperando o Messias e agora Pedro, pelo Espírito Santo, diz que o Messias já veio. E mais ainda, Pedro lhes informa que era aquele que eles tinham rejeitado e pendurado na cruz do Calvário. E o que eles deveriam fazer? Seria dado a eles uma nova oportunidade? Deus enviaria Cristo novamente para que as pessoas tivessem uma outra oportunidade de recebê-lo? E é por isso que eles perguntaram com desespero a Pedro: Que faremos? Esta pergunta veio de corações convencidos pelo Espírito Santo. E logo Pedro respondeu: Arrependei-vos. Eu gosto disso, amigo. Mas o que é arrependimento? Literalmente significa mudança de mente. Aqueles judeus tinham um conceito errado sobre Cristo. Com suas mãos tinham tomado e crucificado o Senhor. Ele veio para eles, mas eles não o receberam. Eles mostraram sua atitude contra Cristo quando o rejeitaram. E agora Pedro está dizendo: mudem a sua atitude, mudem as suas mentes a respeito de Cristo, pois vocês têm a ideia errada sobre ele. Vocês o pregaram em uma cruz e agora precisam de uma mudança de mente, e isso vai resultar de uma mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento não produz somente uma mudança de mente, mas também uma mudança de atitude, uma transformação moral completa. Produz uma profunda tristeza por violar as leis santas de Deus. Os crentes de Tessalônica experimentaram verdadeiro arrependimento. Eles se voltaram para Deus, deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. O seu arrependimento não foi o resultado apenas da pregação da palavra, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1, 5,
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Assim vemos que os resultados foram alcançados pela combinação de uma vida dedicada a pregar a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Os sermões de Pedro e de Paulo foram pregados no poder do Espírito Santo. Eram sermões cheios de poder. Os primeiros resultados do sermão de Pentecostes foram notáveis. Lucas diz que foram adicionadas cerca de 3.000 almas, Atos 2:41. Estes resultados não foram produzidos pela eloquência de Pedro, nem por um argumento lógico, mas porque a sua declaração da verdade a respeito de Jesus foi comunicada no poder do Espírito Santo. Através da demonstração da verdade nas mentes e nos corações daqueles que ouviram, muitos homens foram salvos e a igreja crescia. Nós dizemos hoje em dia que é difícil as pessoas se arrependerem e se converterem, mas é aqui onde o Espírito Santo vem em nosso auxílio e as decisões que nós não podemos fazer pelos homens, ele o fará. Nós estamos preocupados com a quantidade de convertidos que nós levamos a confessar Cristo com os seus lábios, mas, querido, temos esquecido de algo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. E quando o Espírito trabalha, os homens serão genuinamente convertidos? Muitos pregadores acham que, a menos que vejam pessoas levantando as mãos e caminhando em direção ao púlpito, os seus esforços foram em vão. Eu não tenho que ver os resultados cada vez que eu prego. Eu sei que, se eu for fiel à palavra de Deus e estiver vivendo em obediência a Ele, Deus honrará a pregação de sua palavra, mesmo que eu não veja as pessoas andando pelo corredor ou levantando a mão. Eu conheci pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e me procuravam após a mensagem para compartilhar a sua decisão. O poder de um sermão que é pregado sob a liderança do Espírito Santo nunca poderá ser expressado em palavras. Os resultados não são registrados com precisão na igreja, mas eles estão inscritos para sempre no livro da vida do Cordeiro. Quando Pedro pregou, os convertidos não eram seus convertidos, mas convertidos de Deus. Eles não foram recebidos pelo pregador na Catedral de São Paulo e São Pedro, ou na Igreja Batista, ou na Presbiteriana, ou Luterana, ou Metodista. Fala que foram acrescentados à igreja, depois de serem salvos, Atos 2:47. Se quisermos ter um ministério eficaz em nossas igrejas, tanto o pregador como a congregação devem estar em comunhão com Deus e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. Eu temo que muita pregação hoje em dia não tenha poder. O sermão é pregado, mas os resultados são poucos. Mas Deus não mudou, amados. Ele continua o mesmo. Na igreja primitiva, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. E, por favor, note que não diz que aprove a Deus salvar os homens por uma pregação louca, mas pela loucura da pregação. Quando os apóstolos pregaram Cristo, o mundo pensava que eles estavam loucos, mas este foi o método estabelecido por Deus para salvar os pecadores. O modernismo e o liberalismo estão ensinando as pessoas a acreditarem que sermões que atingem o coração e impactam as emoções são loucura. Se quisermos ver os homens libertados da ira vindoura e virem ao Salvador, o Espírito de Deus deve estar livre para convencer e converter através do pregador e da pregação, e assim alcançar pessoas para Cristo. Houve um outro resultado maravilhoso do sermão de Pentecostes. Veja Atos 2:42. Aqui diz que eles perseveraram. Não somente foram acrescentadas 3.000 pessoas como resultado único do sermão, mas elas perseveraram. Podemos ver que quando as pessoas são salvas pelo poder do Espírito, os resultados são contínuos e permanentes. Certo dia, após um culto, um pregador contou-me sobre os resultados de um encontro de avivamento. Ele disse que muitas vezes o evangelista faz com que as pessoas confessem seus pecados, mas o problema é que não perseveram. Não contamos ver muitos desses até a campanha do próximo ano. Estas foram as exatas palavras de um pregador. E volto a dizer, tais resultados não são obra do Espírito Santo. Muitas vezes, estas pessoas confessam seus pecados, professam ter aceitado o Senhor Jesus como Salvador, recebem uma parte da Escritura, mas raramente os vemos na casa de Deus ou com o povo de Deus depois desta atitude. Estas pessoas são convertidas dos homens ou convertidas de Deus?
Eu não estou julgando estas pessoas, não tenho direito de fazê-lo, mas eu convido meus ouvintes a compartilhar comigo os resultados contínuos do primeiro sermão em Pentecostes. Observem que em Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino. Eles eram limitados em seu acesso à palavra de Deus escrita. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Eles contavam apenas com alguns exemplares escritos do Antigo Testamento, mas quando nasceram de novo pelo Espírito, eles desejaram a instrução da palavra de Deus. A nova natureza tinha fome de coisas espirituais capazes de sustentar e satisfazer o Filho de Deus. Onde estão os convertidos de hoje? Graças a Deus que alguns continuam a estudar a palavra de Deus e se encontram no lugar onde a verdade da Bíblia é ensinada. Mas muitos não têm continuado, não mostram nenhum desejo de aprender a palavra de Deus. O Espírito Santo não está agindo mais? Ele está falhando? Certamente que não. Nós que somos o templo do Espírito Santo, que estamos em falha, estamos falhando. Temos entristecido o Espírito com os nossos pecados, com o nosso egoísmo. E por estarmos centrados em nós mesmos, temos falhado em reconhecer a necessidade absoluta de sua obra no coração do pecador. Nós não temos reconhecido que sua obra soberana de convicção e conversão dos perdidos deve ser levada adiante através de nós. Oh, amigo, podemos usar toda a nossa habilidade, mas lembre-se que os resultados permanentes se manifestam onde o Espírito Santo tem seu lugar. Este poder do sermão de Pentecostes levou esses novos convertidos não somente ao estudo da palavra de Deus, mas também à comunhão. Isto era exatamente o que eles necessitavam. Como é importante a comunhão cristã para nós hoje? Amados, nós precisamos uns dos outros. Em minhas viagens, muitas vezes encontro pessoas que dizem que ouvem este programa e em pouco tempo os nossos corações se entrelaçam e imediatamente se estabelece uma comunhão por meio da fé em Cristo, embora nunca tivéssemos nos conhecido antes. Isso se chama comunhão. E eu volto a dizer, como nós precisamos disso, amigo. É muito importante para nós. Precisamos uns dos outros. Quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela está unida ao corpo de Cristo, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, versículo 22. Você sabe o que eu estou fazendo com você agora? Eu estou tendo comunhão com você. Estou compartilhando com vocês o ministério da palavra de Deus, e quando eu oro por você, isto é comunhão cristã. Você também vai compartilhar isso com os outros? Você vai se juntar em oração a favor deste programa e da palavra de Deus? Você vai orar pelas almas necessitadas que nunca ouviram o Evangelho? Este é um dos resultados do sermão de Pentecostes. Eles perseveraram na comunhão e no partir do pão. Eles foram guiados pelo Espírito para a ordenança da ceia do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia não sabem o verdadeiro significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um lugar, amigo, onde as pessoas vão para serem salvas. É o lugar onde os santos se reúnem para a comunhão. Bem, assim encerramos este estudo sobre Pentecostes. Eu agradeço a você que tem acompanhado. Espero que estas mensagens tenham tocado o seu coração, tenham abençoado a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.